Prezados irmãos e irmãs, segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum, palavra certa na hora certa. A leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 1, de 1 a 7. O salmo é o 97. O Senhor fez conhecer a salvação. O Santo Evangelho é segundo São Lucas, o capítulo 11, de 29 a 32. A carta de São Paulo aos Romanos é escrita nos anos 57 e 58. E em toda a carta, São Paulo recorda aos cristãos romanos sua missão apostólica. Que missão é esta? O anúncio do Evangelho a ser aceito, na obediência, com fé. Para São Paulo, não foi fácil mudar de ideias quanto aos privilégios do povo judeu e à centralidade de Jerusalém. Sua carta aos Romanos significa a ruptura definitiva com a ideia de uma aliança entre o Templo de Jerusalém e as simples assembleias eucarísticas e marca a constituição do novo povo de Deus, da Igreja verdadeiramente ecumênica. Tanto São Paulo quanto São Pedro perceberam bem cedo a importância de fazer de Roma, capital do Império, o centro da difusão do Evangelho, inicialmente feita a partir de Jerusalém. Sendo Roma o centro da difusão do Evangelho, é que nós temos, no nome da Igreja, a comunidade encabeçada por Jesus, romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui nesse texto temos a apresentação de São Paulo. E nessa apresentação, São Paulo dá-nos o sentido e o valor da missão que lhe foi confiada pelo ressuscitado, com quem se encontrou no caminho de Damasco. No centro da sua vida e da sua missão está Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, filho de Davi, filho de Deus, ressuscitado, mas idêntico ao Jesus de Nazaré. Foi dele que São Paulo recebeu a missão de pregar o Evangelho, a boa notícia que vem de Deus e se refere a Jesus, o Cristo, morto e ressuscitado, para a salvação de todos. No Santo Evangelho, Jesus se mostra um pouco zangado com aquela multidão. Foram 3 anos de missão, de pregação na Galileia. Aqui está Jesus subindo a Jerusalém e ele apresenta a sua queixa com vistas a chamar novamente seus ouvintes à penitência e à verdadeira sabedoria. Muitas vezes também, nem no culto por excelência, a Santa Eucaristia, muitos se dedicam a escutar, a participar. São quantos que pensam fazer para Deus, então vão lá fazer um serviço, prestar algum contributo, mas o mais importante não realizam, que seria participar, estar atento ao que está acontecendo, dar ouvido, dar atenção, se admirar com o mistério, com o maior sinal que temos, a celebração do mistério da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Temos muitos cristãos que não se capacitam, que não treinam uma hora de silêncio, uma hora de quietude. Isso é um desprezo para com o mistério celebrado. E isso causa muita angústia a qualquer pessoa que preze pela fé, pela celebração dessa fé. Então aqui está Jesus a reclamar que seus ouvintes não deram muita atenção. Muitos hoje não fazem isso.
No tempo de Jonas, se recordamos, nós já vimos as leituras do livro de Jonas nessas últimas semanas. Jonas, mesmo sem querer, mas ele vai a Nínive, capital da Síria, e ali ele passa um tempo anunciando. E aquele povo faz penitência, se converte e escuta a palavra de Jonas. Essa palavra que Jonas foi anunciar é a palavra de Deus. Hoje, mais ainda, nós não temos só uma palavra anunciada, nós temos a palavra encarnada. E essa palavra é a mesma, mas o comportamento é diferente. Nem sempre estamos atentos ao que essa palavra nos convida. Essa palavra nos convida à missão. A missão é Jesus Cristo, não é só fazer missão. A missão começa quando convertemos nosso coração para Jesus Cristo. A missão é Ele, é termos nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vocação é viver essa vocação. A vocação é Jesus Cristo. Nós somos chamados a entrar em Jesus Cristo. Muitos que se omitem a vocação vivem a infelicidade, vivem a solidão, o desprezo, a dor. Desde que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, não há um só lugar que esteja privado da sua presença amorosa. Não há solidão que não seja habitada pela sua proximidade. Qual seria a nossa resposta? Como Nossa Senhora Aparecida, como São João 23, nossa resposta seria abrir-nos a esse dom que é fonte de felicidade e faz-nos missionários entre nós mesmos. Então, seríamos um povo bem mais contente e bem mais feliz. Não é um milagre aqui ou ali que vai resolver a nossa fé. Seria a nossa adesão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teríamos bem muito mais milagres do que os milagres que pedimos. Jesus repreendeu aquela multidão, porque era um povo de cabeça dura, tinha dificuldade em acolher sua palavra, a palavra de Deus. Aquele povo pedia sinais que garantissem a autenticidade do seu messianismo. E qual era o sinal que aquela multidão pedia? É muito semelhante aos ninivitas, que não eram capazes de distinguir uma coisa da outra. É semelhante aos pagãos, que há pouco chegavam à fé. E semelhante a nós hoje, que muitas vezes andamos sempre à busca de coisas extraordinárias e imediatas. Quase sempre esquecemos que a fé é um processo cotidiano. Nós precisamos dessa fé. Quando tomarmos consciência, como São Paulo tomou, São Pedro, nos abrirmos então à graça de Deus, tudo será diferente em nossa vida. Quando dermos pelo menos 10% da atenção que Deus dá a nós. O que fez São Pedro, o que fez São Paulo, fez São João 23. São João 23, nascido em 25 de novembro de 1881, viveu até 3 de junho de 1963, foi quem convocou o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II foi aberto justamente em 25 de dezembro de 1961, com o intuito de abrir a igreja, de levar a igreja a todos e fazer com que todos se sintam acolhidos, chamados a viver essa missão, a viver Jesus Cristo. Rezemos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho tudo o que vimos e ouvimos de Jesus, Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.